Segunda-feira, 19 de maio, estamos no ar, começando a semana com o TVT News, segunda edição. Eu sou o Dom Ernesto e vamos juntos até às 6 horas, compartilhando com você as principais notícias do dia. São exatamente 4 horas e você já sabe, de segunda a sexta, nós estamos juntos, ao vivo, nesse mesmo horário, aqui na TVT. Você pode nos assistir em qualquer lugar que você estiver, pelo YouTube da Rede TVT, pela televisão. Você pode nos assistir aqui em São Paulo, pela Antena Digital, no canal 44.1, no ABC Paulista, pela Claro TV, no canal 512, na Bahia, pela TV Quirimurê, Rio de Janeiro, pela TV Com, assim como em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Bom, para saber como sintonizar a TVT aí na sua região, entre no site tvtnews.com.br e saiba mais. Bom, vamos para os nossos destaques dessa segunda-feira. A partir da próxima semana, as empresas terão que implementar medidas para promover a saúde mental dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Recebemos a consultora Milena Brentan para falar sobre o tema. Trama golpista entra na fase de depoimentos no Supremo Tribunal Federal. Testemunhas de acusação indicadas pela PGR serão ouvidas por videoconferência. Partido de Milei derrota o de Macri e tem vitória histórica em Buenos Aires. Roubos e furtos de alianças crescem quase 70% no primeiro trimestre de 2025. Manifestação histórica na Holanda reúne mais de 100 mil pessoas contra o genocídio de Israel em Gaza. Walid Rabah, presidente da FEPAL, Federação Árabe Palestina, comenta ao vivo tudo isso e muito mais agora. Vamos para a nossa enquete. Já vamos começar segunda-feira cantando pneu, certo? Seu chefe sabe liderar a equipe de trabalho? Nós estamos com uma epidemia de pessoas abaladas emocionalmente e mentalmente. A gente já está aí, ó, a nossa enquete. Seu chefe sabe liderar a equipe de trabalho? Vote no nosso canal do YouTube, @RedeTVT. Nós queremos saber a sua opinião sobre esse tema, não é mesmo? Bom, a gente já falou aqui que a Lei de Saúde Mental no ambiente de trabalho está quase entrando em vigor. Você lembra? É a partir da próxima segunda, dia 26 de maio, a lei que obriga as empresas a implementarem medidas para promover a saúde mental dos seus trabalhadores e trabalhadoras decorre da atualização da NR1, que agora inclui a avaliação e gestão de riscos psicossociais. Pois é, já passou da hora da gente debater esse assunto, saúde mental no trabalho. Por isso, hoje eu recebo aqui nos estúdios da TVT, na Avenida Paulista, em São Paulo, a Milena Brentan. Ela que é consultora em desenvolvimento de lideranças e cultura organizacional. E logo, logo vai publicar um livro sobre inteligência emocional no ambiente de trabalho, entre outras coisas. A Milena traz para a gente uma questão: como deve ser um bom chefe nos dias de hoje? Seja muito bem-vinda. Como é que está? Segunda-feira já falando de chefes e gestão de trabalho. Tudo bem, Milena? Tudo bem, não tem como fugir, né? Todo mundo tem um chefe, né? É isso mesmo. Eu brinco que até o chefe tem um chefe. Verdade, é isso mesmo. Está correto essa nossa avaliação? Eu tenho uma questão que eu acho que a gente tem uma epidemia de trabalhadores e trabalhadoras com questões mentais e também emocionais e que isso causa, para quem tem o órgão mais sensível do corpo, o bolso, causa prejuízo no bolso também. Mas muito para além disso, tem as questões pessoais de cada um. Está correto esse raciocínio, a gente ficar preocupado com uma possível epidemia? Sim. Se a gente lembrar um pouquinho, na linha do tempo, vamos voltar um pouquinho. 2019, a ONU começou a falar da saúde mental como uma epidemia. 2022, pela ONU, a gente começou a classificar
a doença mental, né, no CID como uma doença diagnosticada mesmo, né? O burnout, desculpe, o burnout, ele começa a ser classificado pela ONU em 2022. E aí a gente começa a se preparar nas organizações para conseguir acomodar isso tudo, porque não tem como a gente não ver isso, né? O mundo inteiro está passando por isso. Foram 40% de aumento de diagnósticos de burnout. Bom, políticas públicas estão sendo pensadas nisso, mas a sociedade civil, o conjunto da sociedade precisa estar atento a isso. Está correto, Milena? Porque a partir do momento que passa a ser um problema social, deve ser tratado como um problema de todos e todas. Está correto? Está correto. E quando a gente fala todos e todas, é lógico, tem a gente como pessoa, né, entender, né, e se cuidar. Tem o nosso empregador, o ambiente pelo qual a gente trabalha, no qual a gente trabalha, entender quais são os riscos que aquele ambiente favorece. Se pegar, por exemplo, algumas atividades que são muito intensas, eu fico imaginando UTI de hospital, gente, né? UTI de hospital, atendente de call center. Sim. Então, assim, tem algumas atividades que já são mais intensas, vai. Mas, cobrança então, de resultados. Cobrança né? E aí a gente vai para o ambiente que não é necessariamente pela atividade da pessoa, mas é a cultura da empresa. Sim. Aí você vem. Aí é um ambiente que cobra muito o resultado, metas inalcançáveis, inatingíveis, às vezes um assédio moral, enfim, isso tudo definitivamente não ajuda em todas as pressões que a gente já carrega no dia a dia. Sim. Eu conto sempre essa história, quem nos acompanha aqui deve falar, pô, mas o Ernesto toda vez conta essa história, mas eu acho que é uma história que eu tenho um conhecido que era gerente de banco e ele, assim, ele sofreu uma pressão que era uma coisa absurda. E um dia ele me ligou, assim, e passou a ser normal, cada 15 dias, uma vez por semana, ele me ligar, cara, me ajuda a bater minha meta aqui, eu preciso que você compre um seguro ou algo parecido. E desde essa época, que já faz uns 20 anos, eu falava, gente do céu, né? Que pressão doida. E depois a gente acabou virando meu amigo, a gente às vezes fazia um happy hour, ele sempre numa tensão, suando, sabe? Sim. Com essas questões. Isso já faz mais de 20 anos. Mas eu, desde essa época, eu pensava, cara, que coisa desumana, né? Qual é o grau, né, de insanidade que essa pessoa pode ficar em pouco tempo. E eu lembro da minha própria situação. Eu tive uma situação que não foi diagnosticada como burnout, mas eu fiquei no limite lá. E eu trabalho em RH. A gente até brinca. Eu trabalhei 20 anos em RH antes de montar minha consultoria. Então, a gente brinca que o RH cuida das pessoas, ou tenta cuidar das pessoas da melhor forma possível, através até dos chefes, né? E a gente vai chegar nesse ponto. E quem cuida do RH? Pois né? Então, assim, está todo mundo no mesmo barco. Eu acho que é algo que a gente precisa olhar. A NR1, a atualização, ela vem num momento importante. Acho que o tema ele passa de uma atividade opcional e algo que o RH ou algumas pessoas falam para, de fato, um EPI mesmo, né? Como se fosse um equipamento de proteção individual de trabalho. A gente está entendendo o risco que a nossa cultura, que essa cobrança de resultado inalcançável, que o ritmo de trabalho de 12 horas por dia, incluindo o sábado, por mais que você pague hora extra, nos casos que tem... A gente, como empresa, entende isso. Então, a NR ela vem para dar essa visibilidade para que a gente, minimamente, consiga entender quais são esses casos antes disso virar uma doença na empresa inteira e em todos os funcionários. Bom, o fim da escala 6x1, eu acho que é um avanço também, né? Porque eu também me lembro de trabalhar numa escala 6x1, é desumano, né? Você não tem tempo para fazer mais nada e quando você cochila, acordou, você já está com, né, a chefia te cobrando resultado ou enchendo teu caminhão de tarefas, né? Existe um perfil de chefe, porque eu acho que assim, a gente passa por um momento com esse fenômeno da rede social e também, né, dessa geração que vem agora para tomar conta do mercado, uma mudança de perfil,
né? Existe um perfil já desenhado do chefe ideal? Não. Ainda não. Não. Até porque cada empresa tem um estilo, né? Cada empresa tem uma cultura, cada empresa trabalha com um produto ou um serviço, né? Então, assim, cada empresa é quase um ser único. Sim. E tem algumas empresas que, pela cultura das pessoas fundadoras, tem uma cultura que vai ser muito colaborativa, tá? Vamos pegar a editorial, por exemplo, empresas de... Pega a Netflix, que todo mundo conhece. É uma empresa de criatividade, né? Então, o tipo de gestor que tem no Netflix é diferente do tipo de gestor que tem numa empresa financeira, onde a orientação é de número, onde eles estão olhando, ok, o longo prazo, mas muito curto prazo, tem menos espaço para criatividade, onde tem muita gestão de crise, muitos problemas. Então, assim, eu digo que não existe o gestor ideal, existem comportamentos que são importantes. Então, e não tem como o gestor hoje em dia, ou o chefe, não entender das pessoas como ser humano mesmo, né? Então, você vê, a gente fala muito de inteligência artificial, né? Inteligência artificial, ela já está ensinando o que os estagiários precisam saber. O que o gestor precisa, o que o chefe precisa fazer hoje muitas vezes? Não é ensinar a parte técnica, é entender, tá tudo bem com você? O que aconteceu que você parou de entregar meu relatório? Você sempre entregou. E aí você vai começando a puxar. É fácil? Não, não é. É um caminho. E é o que exige, né? Porque as relações humanas estão cada vez mais despedaçadas, né? Isso vai, né, influenciando na família, né, no convívio social da pessoa, e a hora que você vê é médico, não tem outra alternativa. Infelizmente, às vezes, remédio, não é? Bom, Milena, você está para lançar um livro, então eu tenho aqui a deselegância como marca de sempre convocar e convidar os nossos convidados para futuras participações aqui. Então, como já me falaram que você está preparando um livro sobre esse tema, eu já quero convidá-lo aqui ao vivo para que você sinta-se constrangido em negar o nosso convite. Viu? Conta comigo. Inclusive, assim, é um guia mesmo, sabe? Para os gestores, para os chefes saberem o que eu preciso fazer para eu fazer a minha parte bem feita. Sim. Então, vai ser um prazer voltar. Até porque para os chefes também deve ser bem difícil, né? Porque também são cobrados, né? Você tocou num ponto tão importante, porque a gente espera que esse chefe esteja pronto. É como se, assim, esse chefe está lá, ele tem que estar pronto, ele vai... E às vezes ele não está. Mas muitas vezes ele não se abre, né? Sim. Ele medo, receio, essa coisa de querer parecer forte. O ponto é, ninguém está 100% pronto, nunca, né? E o chefe precisa também se olhar também. Por isso que eu gosto de churrasco, né? Eu vim do futebol, o futebol é assim, segunda-feira é folga, mas é churrasco, que é para as relações humanas ficarem mais justas. Milena, prazer em conhecê-la. Muitíssimo obrigado. Prazer. Uma excelente semana. E vamos ficar em contato, porque esse é um tema que nos interessa e interessa ao nosso público, evidentemente, que é formado aqui a TV dos Trabalhadores. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, trazer, né, diferentes perspectivas, é melhor. Muito obrigado. Super importante. Obrigada a você. Vamos lá. E você? Qual deve ser o comportamento de um bom chefe? A Milena Brentan estuda relações de trabalho, vai lançar um livro, vai vir aqui falar com a gente. Agora eu quero colocar a nossa enquete justamente com essa visão, agradecer o Gabriel, meu brother que está aí, ó, a janela da TVT. Está aqui, ó, bem atrás de mim aqui, a Paulista com a Pamplona. Esse prédio de esquina é a sede da TVT, onde ficam os estúdios da TV dos trabalhadores e das trabalhadoras. E deixa eu falar uma coisa para você, quando eu falo trabalhadores e trabalhadoras, não é só operário, porteiro do prédio. Todo esse pessoal é trabalhador, evidentemente, mas todo aquele ou aquela que vive do seu trabalho também é trabalhador. Então, às vezes, você tem ali uma lanchonete ali, né, na Paulista, e você tem que trabalhar para tirar o teu sustento, você é trabalhador. Então, pequenos empresários, comerciantes, médios, todo aquele ou aquela que vive do seu trabalho é da classe trabalhadora, portanto, o teu lugar é aqui.
Combinado? Bom, vamos lá. A ação penal que analisa a suposta trama golpista entra nessa semana na fase de depoimentos no Supremo Tribunal Federal, o STF. Nessa segunda-feira, 19 de maio, inicia os depoimentos de testemunhas do núcleo central da trama, o do qual o ex-presidente Jair Bolsonaro faz parte. São as chamadas testemunhas de acusação, indicadas pela PGR, que serão ouvidas por videoconferência. Éder Lindsay Magalhães Balbino, tá aí, ó, ali o Éder, ali, ó, que foi sócio proprietário da Gaio Inotec Limitada, uma pequena empresa subcontratada pelo presidente do Instituto Voto Legal. Eu gosto dessa coisa, voto legal, né? Carlos Rocha. O Instituto foi contratado pelo PL, partido de Bolsonaro, para produzir relatórios sobre as urnas eletrônicas. É também, esse cidadão aí, testemunha do general Walter Souza Braga Neto, que está preso. Clebson Ferreira de Paula Vieira, analista de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, demonstrou perplexidade diante dos pedidos de Marília Alencar, outra que também está aí na mira da polícia e já é réu. Ela que era diretora de inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para elaborar um projeto com o objetivo de coletar informações sobre os locais onde Lula tinha mais votos e Bolsonaro menos. Adiel Pereira Alcântara, policial rodoviário federal, era coordenador de análise de inteligência da Polícia Rodoviária Federal em 22. Comentou com um colega que Silvinei Vasques, então diretor da Polícia Rodoviária Federal, foi, abre aspas, impróprio nos pedidos de policiamento direcionado, tudo de acordo com a denúncia da PGR, aceita pela Suprema Corte no caso do Núcleo 1. Marco Antônio Freire Gomes, general e comandante do Exército no final do governo de Bolsonaro, junto com o então comandante da Aeronáutica, ele não teria concordado com a proposta da minuta de golpe apresentada por Bolsonaro durante reunião. Bom, na verdade, está chegando a hora. Essa é a questão. A gente vive um momento, uma quadra da história da democracia desse país. E eu aprendi que a democracia, ela nunca está pronta, ela vai amadurecendo com o tempo. Então, quanto mais crises a gente tiver, e, obviamente, a democracia se sustentar através das instituições, dos movimentos sociais, quanto mais isso acontecer, mais a democracia amadurece, né? Porque são coisas muito novas. Para quem imaginou que depois da redemocratização a gente teria... a Constituição, inclusive, ela é muito bem feita, a nossa carta, o nosso pacto civilizatório é muito bem feito, né? Uma das melhores do mundo. Agora, quem imaginou, quem é que imaginava que em 2022 a gente teria um presidente da República que foi eleito em 2019, 2018, né, tentando atingir a democracia? Quem imaginava isso, não é? Como outras contradições, quem imaginava que a gente teria uma rede social lá quando a Constituição foi feita em 88? Quem imaginou que a gente teria um meio de comunicação onde as pessoas pudessem mentir, atacar reputações, perseguir pessoas? Quem imaginou isso? É muito doido isso, né? A gente pensar. São 16 horas e 19 minutos, tá aí uma boa reflexão. Nessa quadra da história, a gente ainda tem que passar um aprendizado, que é esse aí que tem acontecido. A instituição, né, justiça desse país, confrontando essas pessoas como esse cidadão que está aí no nosso telão, enfeiando o nosso telão. Tira esse cara daí, por favor. 16 horas e 20 minutos. Vamos chamar agora direto da redação do TVT News, nosso companheiro Gabriel Valeri, que hoje vem falar sobre a prisão do chefe do PCC.
também, quem imaginou que a gente teria, né, um crime organizado tão organizado como esse aí? Meu querido, tudo bem, Gabriel Valeri? Dom Ernesto, é um prazer estar aqui novamente. Prazer todo meu, uma excelente semana para você. Eu queria que você falasse sobre essa tua matéria que eu ainda não vi, porque hoje eu já gravei o Conversa Sem Curva, que vai ao ar amanhã, e não tive tempo de olhar a tua matéria, mas o Gustavo já me falou que é, como sempre, precisa e muito bem feita. Por favor. Pois é, Dom. A Polícia Federal está sob custódia. O Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, ele é apontado como um sucessor do Marcola no comando do primeiro comando da capital, organização criminosa que domina aqui a região de São Paulo. E essa operação foi uma operação incrível, tá? Hoje teve uma entrevista coletiva com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e também o secretário da Interpol, que participou da operação, tá? A Interpol participou da operação, e essa operação foi incrível. O governo está comemorando bastante como um avanço no combate ao crime organizado. E assim, o Tuta, ele foi preso na Bolívia na sexta-feira. Depois que ele foi preso, começou então uma série de tratativas em diplomacia, tratativas internacionais. O presidente Lula foi comunicado, o Itamaraty foi comunicado para iniciar uma negociação para trazer ele rapidamente para o Brasil. Então, o processo natural, nesses casos, seria uma extradição. Só que extradição envolve processo judicial. Então, o que foi costurado entre as inteligências policiais? Uma expulsão dele do Estado boliviano. Então, ele foi preso em Santa Cruz de la Sierra, na região de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e levaram ele rapidamente para o Mato Grosso do Sul, para a região de fronteira, onde a Polícia Federal fez um mega esquema e já levou ele rapidamente para Brasília, onde ele está preso. E o ministro Lewandowski, ele falou muito hoje sobre a importância dessa articulação de todas as polícias, de organismos internacionais, da diplomacia, tá? Porque essa investigação sobre o Tuta começou no GAECO, no Ministério Público de São Paulo, envolveu Polícia Civil, Polícia Federal e envolveu até essas tratativas internacionais a Interpol, que hoje o secretário-geral da Interpol, inclusive, é um brasileiro delegado de Polícia Federal de carreira, né? Então, ajudou a costurar essa operação tão interessante e tão importante que foi relatada em uma coletiva hoje pelo ministro Lewandowski. Dom? Muito bem. Eu falei aqui, né, quem imaginou que a gente teria, né, nessa quadra da nossa história, já 2025, um quarto, né, já do século XXI, a gente teria tanta organização e que essa, né, organização criminosa fosse se espalhar pelo mundo, né? Eles têm conexões hoje, né, pelo mundo afora. Bom, primeiro, duas coisas que eu queria falar aqui. Uma delas é essa e a segunda é o seguinte. O Brasil, a gente tem aqui, segundo o Nelson Rodrigues, essa síndrome de vira-lata, né? Mas a percepção que eu tenho, e toda vez que acontece isso, vem uma ameaça de golpe, porque a classe mais reacionária acaba, né, reagindo. Mas a gente tem aqui um dado histórico muito importante, um fato muito importante, que é o combate à tentativa de golpe de Estado que aconteceu no Brasil. Fala-se muito da democracia americana, mas aqui nós estamos até agora dando lição para os americanos e para o mundo como se combate uma tentativa de golpe de Estado, que é muito difícil, né? Porque se o golpe tivesse acontecido, não teria, né, julgamento, investigação nenhuma. Então, é uma novidade e a gente vem puxando o fio, né? E a mesma coisa no combate, né, à criminalidade, né, fundamentalmente do crime organizado. Né? Como você falou, a gente tem um delegado da Polícia Federal brasileiro já assumindo postos importantes nessa, né, rede da Interpol. Isso nós precisamos comemorar, viu? Não é isso? Exatamente, são Gabriel, dois pontos importantíssimos que você tocou, Dom. Um é a independência da Polícia Federal, a independência das autarquias para que o Estado funcione em defesa do próprio Estado, da democracia, da sociedade e não de interesses particulares e políticos de grupos, correto? Então, é isso que a gente vê
totalmente ligado com a defesa da democracia, também é uma polícia federal ativa que consegue ter liberdade para trabalhar, para desmantelar relações criminosas, organizações criminosas, como foi o caso do INSS, como agora a prisão desse líder do PCC. Então é importante termos instituições funcionando com independência, viu, Dom? E, para além disso, né, um sistema penitenciário que respeite os direitos do preso e que, ao mesmo tempo, né, um cara como esse, né, que vá para uma prisão federal, como está o Marcola, na mesma prisão, e o Tuta agora, ó. Gabriel Valeri, uma excelente semana para você. Obrigado, sempre um Dom. prazer conversar contigo, Prazer meu todo querido. meu. Obrigado, viu? Obrigado. Muito bem, vamos lá em frente. Bom, a primeira-dama, Janja da Silva, voltou a defender hoje a regulação das redes sociais. Foi durante a abertura da Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, lá em Brasília. Janja lembrou o episódio em que reclamou sobre efeitos nocivos do TikTok com o líder da China, Xi Jinping. Disse que não há protocolo que a faça calar se tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão ou cidadã comum. Vamos ver o vídeo na íntegra. Roda aí, por favor. Por isso, o diálogo constante, o acompanhamento responsável, a definição de limites e a responsabilização das plataformas digitais são medidas igualmente indispensáveis para a sua proteção. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Desculpe, mas eu precisava falar isso. É urgente a regulamentação dos espaços digitais. Quantas crianças precisamos perder? Quantas pessoas ainda precisam sofrer violências para que consigamos um espaço saudável na internet? Muito bem, agradecendo ao Portal Metrópolis pelas imagens. Uma das maiores contradições que eu vi por esses dias foi a manifestação de algumas jornalistas, sobretudo da Globo News, sobretudo algumas jornalistas como a Natuza, pessoas que a gente admira e tal, mas que deram uma bola fora sem tamanho nessas circunstâncias, né? Eu não consigo imaginar, até porque a situação não foi como elas saíram descrevendo logo de cara, né? Como se ela tivesse sido inapropriada por conta do protocolo. E aí eu concordo com a Janja, para esse tipo de assunto não tem protocolo mais importante do que você se manifestar. Então, é triste a gente ver, infelizmente, num ambiente democrático, você vê falta de sororidade, né, de solidariedade de algumas mulheres com a Janja. Parabéns, primeira-dama. Bom, vamos lá. E você sabe que aqui tem um vidro, né, que a gente vê a redação. Dá para mostrar esse vidro aí, meus queridos? Dá? Como é que está aí, Guilherme? Aí, ó, dá para dar uma chegadinha mais para lá, para a gente ver? Porque tem uma sala ali que é a da presidência, que ali agora, nesse exato momento, está ali os capa preta, né? Que é o Maurício Júnior, presidente, que fez aniversário esses dias, a Dozinda, e eu estou aqui vendo bem a porta deles aqui, e o Paulo Salvador, né? Então, tudo ali numa resenha
né, e deixando eu que estou aqui ao vivo, curioso qual seria a conversa deles. Como eu sei que tem uma televisão ligada lá na sala deles, eu vou sugerir que eles fechem a persiana para não ficar abalando a gente aqui psicologicamente, valeu? Bom, tá dado o recado. Vamos ver agora a previsão do tempo para a região norte. Põe no telão aqui para mim, por favor, como é que tá aí? Vamos lá. Rio Branco, mínima de 22, máxima de 30. Aliás, quero parabenizar aqui o Lucas e a Sônia pela arte, né? Olha só que visual bonito aí. Manaus, mínima de 22 com 32 e Belém, mínima de 24 com 33 graus, né? Bom, essa área aí realmente é quente, né? Então, povo aí da região norte, muita água. Eu ia falar outra coisa, mas ainda é segunda-feira. Mas tomem bastante água para hidratar. Não é isso, Arthurzico e Eliseu? E vamos tocar o barco aí 16 horas e 31 minutos. Esse é o tipo de notícia que a gente preferia não dar. Mas é isso. Não podemos deixar de falar. A extrema-direita venceu as eleições legislativas em Portugal, com o maior número de votos em 50 anos. Nosso correspondente Rodrigo José traz mais informações direto da cidade do Porto. Como está o clima político aí? Rodrigo, querido, é isso mesmo? A extrema-direita comemora? Boa tarde, Ernesto. Boa tarde a todos do TVT News segunda edição. É isso mesmo, Ernesto. A extrema-direita hoje comemora a vitória em cima do Partido Socialista aqui em Portugal. O que nos deixa mais perplexos, se é que podemos ficar perplexos por conta das movimentações que acontecem, é o seguinte: o partido do Chega, ele cresceu 10 deputados, ou seja, 10 vagas, saindo de 50 para 60 agora. Então, é incrível o crescimento da extrema-direita aqui. Mas isso se deve muito ao processo eleitoral que aconteceu. Tivemos aqui uma eleição há menos de um ano, em 2024, e agora fomos arrastados novamente para uma segunda eleição ontem. Então, o Chega ele teve um resultado muito, muito grande e inesperado para o que se vinha acontecendo ao longo da campanha, né? Então, só para trazer números, Ernesto, o AAD, que é a Aliança Democrática, que é do primeiro-ministro Luiz Montenegro, ele conseguiu mais 10 cadeiras do que ele tinha. Ou seja, ele tem agora 89 cadeiras no parlamento. Isso não lhe garante maioria. Então, assim, trocando por miúdos, permanece tudo na mesma como era antes. O primeiro-ministro continua sem maioria absoluta, tendo agora que fazer uma aliança ou com o Partido Socialista, que foi o grande derrotado nessas eleições, ou com a extrema-direita. Nós temos aqui alguns cenários possíveis, que é você ter um governo sem maioria, com o principal opositor sendo de extrema-direita, ou você fazer uma aliança com a extrema-direita e ter um governo de centro-direita com a extrema-direita no seu governo. Ou o PS também chegar a um acordo e conseguir compor o governo e para ir por diante, né? Então, assim, tem um cenário que está muito aberto. Hoje o presidente da República já convocou os líderes partidários que já se reuniram e ainda estão reunidos com o presidente da República para poder entender o processo, como é que vai se dar a governabilidade, como é que vai se dar a nomeação do próximo ministro, se isso vai acontecer, se vai ter maioria para poder garantir a estabilidade de governo ou não. Mas é o seguinte, esta eleição é uma eleição muito importante, tanto para o povo português quanto para os imigrantes, porque existem grandes projetos que estão pautados e estão parados agora por conta das eleições. Então, assim, entra este governo e tem projetos sobre imigração, tem projetos sobre as pensões, as reformas, ou seja, as aposentadorias, sobre a habitação, que também aqui existe uma crise na habitação, não se tem casa para as pessoas. Então, assim, este governo
precisa agora olhar para esses pontos e ver de que forma que isso vai se dar. E nós vamos estar acompanhando para poder tentar entender qual vai ser essa dança das cadeiras que vai acontecer no parlamento aqui em Portugal e qual vai ser o destino destes projetos. O que se sabe teremos um governo de centro-direita. Isto é sabido já, isto já é certo. Teremos um governo de centro-direita. Então, o que podemos esperar desse governo? Políticas mais duras com relação à imigração, um pouco mais voltado para o capital do que para o trabalho. Então, assim, vamos estar atento, acompanhando e tentando identificar quais vão ser os caminhos adotados por esse governo que agora aqui está. Só para trazer mais alguns números, Ernesto, essa eleição para o PS, para o Partido Socialista, foi a pior dos últimos 38 anos, ou seja, em 38 anos, esse foi o pior resultado que o Partido Socialista já teve na história. Ele perdeu 19 cadeiras no parlamento com relação à última eleição. Então, assim, a gente tinha o partidarismo, que era a disputa entre a AD e o PS e alguns outros partidos nanicos que ainda tiravam alguns votos aqui e ali. Agora, nas últimas 3 eleições, o Chega teve uma ascensão muito significativa. E agora deixou de ter esse bipartidarismo, passando a ter a AD dominando os principais conselhos do país, ou seja, os principais distritos do país, que é o que se assemelha aos estados no Brasil. Ou seja, a AD tem 13 distritos, o Chega conquistou 5 distritos e o PS ficou com um único distrito, quando na verdade antes era mais ou menos 50% para cada um, 40%, 60% para cada um. Com essa derrota do Partido Socialista, o primeiro secretário do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, que foi o candidato a primeiro-ministro, ele pediu demissão das funções de secretário-geral do Partido Socialista e já convocou novas eleições agora, novas reuniões agora para o próximo sábado para discutir o que é que vai acontecer com o futuro do Partido Socialista, uma vez que em setembro e outubro já temos as eleições autárquicas aqui, que é o que se assemelha às eleições municipais no Brasil, e o Partido Socialista tem histórico vencedor nas eleições autárquicas aqui, por isso, então, é importante essa repaginação do Partido Socialista para poder ver quais serão os novos rumos e quais serão os novos projetos do Partido Socialista, quem vai ser o seu novo líder e quem vai estar à frente desse projeto socialista para Portugal. Só trazendo uma última informação, esta eleição teve o número mais baixo de abstenção dos últimos 30 anos. Então, assim, não se deve à abstenção esse resultado, se deve mesmo ao fracasso político de alguns líderes partidários e, porventura, sucesso de alguns outros líderes políticos que conquistaram aí votações significativas e cresceram dentro do parlamento aqui em Portugal, Ernesto. Muito bem, Rodrigo José. Uma questão. A gente sabe que o discurso da direita, inclusive tentaram implementar aqui também durante um tempo, que é sempre essa questão migratória. Parece que existe uma unidade no discurso. E aí, em Portugal, isso fez, se não fez a diferença, pelo menos fez com que partidos políticos manobrassem um pouco a opinião e a ação desses agrupamentos. Mesmo o Partido Socialista Português, o PS, ele andou também, né, se colocando com, olha, precisamos pensar numa entrada regulada, né, porque a extrema-direita pautou esse discurso em Portugal, que é uma contradição pela cultura do povo português. Isso pegou o discurso anti-imigração e que fez, inclusive, que a direita moderada, podemos dizer assim, a centro-direita, acabou também tendo que fazer esse discurso para não deixar a extrema-direita navegar sozinha nisso. Tudo isso é muito triste, inclusive a posição do PS de falar, ter que se mexer, ser pautado. Eu digo triste numa perspectiva
política de ser pautado pela extrema-direita. Eu, às vezes, tenho algumas avaliações aqui em São Paulo, Rodrigo. Nós estamos tendo agora uma ação na Cracolândia, que você conhece bem aqui a cidade de São Paulo, portanto, sabe do que eu estou falando, que já é um problema antigo, mas isso também se dá por conta do calendário eleitoral, se dá também por interesses econômicos, uma perspectiva do mercado imobiliário, que mexe com bilhões de reais numa mudança de perfil ali, mas esse discurso também vai unificando muito e dando musculatura aos discursos completamente desumanos. Porque quando você fala da questão migratória, como eles falam, é uma questão desumana. Basta a gente olhar para a América do Norte e ver o que o Trump está fazendo lá. Existe essa análise aí, Rodrigo, da população, do campo progressista? Nestor, aqui, basicamente, o que aconteceu? Nós tínhamos 2 governos consecutivos do PS, né? Aliás, consecutivos não, já tivemos muitos governos do PS, mas os 2 últimos eram do PS e teve uma política para a imigração de mais, vamos dizer, amigável. Então, assim, facilitou muito a imigração. E aí, o que aconteceu? Ao facilitar a imigração, Portugal, a estrutura governamental do país não conseguiu absorver essa demanda burocrática, não conseguiu absorver essa demanda burocrática para poder verificar se o sujeito que está entrando ele tinha condições legais, se não era um fugitivo da justiça do país dele, se tinha os requisitos legais para poder estar em Portugal. Uma vez que Portugal necessita da imigração para poder sobreviver, para a previdência social ser superavitária, para poder garantir as pensões dos pensionistas aqui em Portugal, a mão de obra e a contribuição do imigrante aqui é fundamental. Então, assim, houve uma abertura para a imigração, ficou o que podemos chamar de um pouco solto. O governamental não foi suficiente para poder absorver essa imigração, ou seja, regularizar, trazer para todas as leis, colocar em acordo com o que pede a União Europeia, e aí então ficou meio solto. E aí, com essa questão, quando entra o governo da AD, de Luiz Montenegro agora, ele precisou, digamos que, organizar aquilo que faltava ser organizado. Então, ele começou a implementar algumas medidas que, para alguns, e ao ver de uns, eram um pouco mais drásticas, por necessidade, e para outros não era tão assim. Mas, de modo geral, o que acontece? O governo precisou ser drástico, então acabou que faltou o discurso da extrema-direita, faltou o discurso da extrema-direita. E a extrema-direita, por óbvio, navegou nessa onda com muita força, porque assim, quando você pega um fato isolado de algo que acontece e transforma aquilo como sendo o corriqueiro, como sendo aquilo que acontece em todas as classes, em tudo aquilo, acaba que aquilo passa a ser a verdade na boca da extrema-direita. Então foi basicamente o que aconteceu. Então tivemos ali uma falta do Estado. Nessa falta do Estado, a extrema-direita aproveitou e fez o que fez nos discursos e enfim, nas questões xenofóbicas, que aqui tivemos alguns fatos e algumas cenas de xenofobia pautadas pela extrema-direita, né? Inclusive, a comunidade cigana aqui quer ver tudo menos ver o Chega, né? Então, assim, acontece muito essas questões e aí foi o que faltou a extrema-direita aqui e fez com que o Chega tivesse essa votação, mas a gente precisa agora ficar atento e ver como é que vai se dar esse governo, como é que vai se dar essas políticas para poder ver o que vai acontecer daqui para frente. Aguardamos você por aqui, Rodrigo, para ir nos atualizando com essa paisagem linda aí. Beijo, querido, para a família, para os teus meninos, aliás, o teu casal de filhos, para a tua companheira. Falamos em breve. Muitíssimo obrigado, parabéns pelas informações que você trouxe aqui para a gente. Rodrigo, abraço para você, Udi. Um grande abraço, camarada. Até mais.
Bom trabalho. Para nós. Nesse domingo, o partido do presidente argentino Javier Milei alcançou uma vitória histórica nas eleições legislativas da cidade de Buenos Aires. Quando vem uma notícia ruim, aí começa a vir uma atrás da outra. Vocês precisam preparar o coração da gente aqui, o pessoal que está roteirizando aí, porque senão fica difícil. É uma notícia ruim atrás da outra, pô. Bom, de acordo com dados oficiais do Instituto de Gestão Eleitoral de Buenos Aires, A Liberdade Avança, LLA, agremiação ultraliberal fundada recentemente por Milei, conquistou 30,13% dos votos, superando o peronismo de centro-esquerda, que obteve 27,35%, e o pró-tradicional partido de centro-direita, que governou a capital por 16 anos, que ficou em terceiro lugar, com 15,92%. Bom, a vitória marca uma ruptura no cenário político portenho. Desde 2007, a cidade era um reduto do PRO, partido do ex-presidente Maurício Macri, cujo apoio foi decisivo para a eleição de Milei em 2023. Com 98,15% das urnas apuradas, o candidato do LLA, Manuel Adorni, porta-voz do governo, liderou a disputa, seguido por Leandro Santoro, peronismo, e Silvia Lospenato, do PRO. Em discurso, Milei celebrou o resultado com uma mensagem simbólica. Hoje, o bastião amarelo foi pintado de violeta, referindo-se às cores do PRO e de seu próprio partido. E a partir de agora, diz ele, vamos pintar de violeta todo o país. Declarou, reforçando sua ambição de expandir a influência do LLA nacionalmente. A eleição, que renovou metade das 60 cadeiras do Legislativo portenho, foi o primeiro grande teste eleitoral do governo Milei, que assumiu em dezembro de 2023 com uma agenda de ajustes radicais. Analistas destacam que o resultado consolida o LLA como nova força dominante na capital, desafiando a hegemonia do peronismo e do PRO. Para o eleitorado argentino, a votação sinaliza um possível realinhamento político, enquanto o governo busca avançar reformas em meio a uma complexa crise econômica. Não chores por mim, Argentina. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vamos lá. 16 horas e 48 minutos. O Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou ontem a atualização da situação de emergência da gripe aviária. O MAPA informa que todas as medidas previstas no plano de contingência estão sendo realizadas com eficiência. Na área com raio de 10 quilômetros, onde se declarou a emergência, as vistorias de propriedades estão em curso e em ritmo acelerado. A área perifocal, raio de 3 quilômetros, atingiu ainda ontem 100% de vistoria. O ministro Carlos Fávaro realizará hoje, às 18 horas, coletiva de imprensa para a atualização da situação de emergência. Rapaz, você sabe que toda vez que eu falo sobre essas notícias assim, que nem agora, né? O ministro Fávaro vai dar uma coletiva. Automaticamente me vem um pensamento, uma lembrança. Quando a pandemia aqui no Brasil matava aí por volta de 5 mil pessoas por dia, o ministro, o Mandetta, Henrique Mandetta, na época ministro da Saúde, estava fazendo o dever de casa, informando a população, né, fazendo coletivas, aliás, todos os dias, e o presidente da República resolveu interromper e logo em seguida demitir o ministro justamente por ele estar fazendo o trabalho dele. Que fase, hein, que a gente passou, gente. Olha, eu vou falar todas as vezes. A semana passada eu falei sobre a gripe aviária e também rolou uma história dessas que me veio uma lembrança. Eu falei, gente, porque né, uma epidemia que pode se tornar, então você tem que tratar com a maior seriedade do mundo. E aí, obviamente, que isso nos traz péssimas lembranças. Bom, agora diretamente de Porto Alegre, vamos começar de novo, que eu estou com a língua presa.
Agora, diretamente de Porto Alegre, o Guilherme Oliveira nos atualiza sobre essa situação. Quais as novidades, Guilherme, querido? Prazer em falar contigo. Salve! Salve, Dom Ernesto, espectadores da TVT News. Eu estou aqui na frente de um supermercado na capital gaúcha, local muito próximo, né, de onde ocorreu esse surto, né, da epidemia dessa influenza, a gripe aviária, que foi em uma granja comercial em Montenegro. Não eram ovos, não eram galinhas para comer, mas sim para reproduzir, então, galinhas frangos, né? Nessa granja comercial, Vibra, o nome dela, em Montenegro, tinham 17 mil aves, Dom Ernesto, em 2 galpões. Em um deles morreram todas e em outro 80%. As que sobreviveram foram sacrificadas. Um pouco mais perto de Porto Alegre, a uns 15 quilômetros de onde eu me encontro agora, no zoológico de Sapucaia do Sul, quem é aqui da capital gaúcha com certeza alguma vez já foi lá, 90 aves aquáticas, como gansos, marrecos, cisnes, 90 de 500 morreram da gripe aviária. O que está acontecendo agora? Estão vendo o sequenciamento do DNA, né, dessa influenza, dessa gripe aviária, dessas galinhas que estavam contaminadas, para entender como é que isso aconteceu. Isso vai ser revelado entre hoje e amanhã, talvez, provavelmente, no pronunciamento do ministro, porque isso está sendo feito pelo Ministério da Agricultura a nível nacional. O que sabemos é, bom, primeiro, as aves, né, frangos, galinha, não têm essa doença genética, é outra ave, uma ave silvestre que transmite essa doença para essa ave, para a galinha e para o frango. E nós estamos agora em um momento de fluxo migratório, então também tem que saber de onde é que veio essa ave, né? Por falar em outros países, em outros locais, essa granja comercial que fica em Montenegro, Vibra, 40% dela é de norte-americano, dos Estados Unidos, uma empresa chamada Tyson, onde recentemente teve um surto também de gripe aviária, milhões de aves morreram ou foram sacrificadas. Então, tudo está por ser descoberto, inclusive se tem relação entre o surto que teve no zoológico aqui de Sapucaia e em Montenegro. Outra questão que é importante a gente comunicar, né, por isso que eu estou na frente de um supermercado, tem se colocado muito aqui no Rio Grande do Sul, é que as pessoas não precisam se preocupar, né, porque é uma transmissão, é muito raro transmitir para um ser humano, né. O que, claro, aqui estão colocando a vigilância sanitária, que quem estiver preocupado, então que não coma ovo cru, né, que não é o hábito do povo brasileiro, também cozinhe bem o frango, né, o frite, né, como vai preparar ele, e a questão do leite cru também pode ter alguma coisa, mas assim, é muito difícil, né. O fato é que muitos países... Caiu o nosso querido... Eu estava ouvindo ele ainda, mas... Voltou? Pode colocar. Voltou? Então, alguns países já suspenderam, né? Argentina, Estados Unidos, China, União Europeia, a compra até que a gente consiga solucionar isso, mas o Estado está muito preparado, né? Ano passado a gente teve também algo muito parecido com essa questão da gripe aviária, né? Que é Newcastle, teve aqui no Estado também, a gente conseguiu responder bem. O Estado está muito preparado, como tu falavas muito bem aí, Dom. Então já tem equipes, né, que são da Vigilância Sanitária, junto com a UFSM, que é a nossa Universidade Federal de Santa Maria, que estão visitando as propriedades que estão ali ao redor de Montenegro, onde teve o surto, num raio de 10 quilômetros. Então, são cerca de 500 propriedades. Até o dia de ontem, mais 300 já tinham sido vistoriadas. Então, é tolerância zero, né? Desde 2023, o Rio Grande do Sul é o único estado do Brasil que tem assim, um preparo que é nesse sentido, tolerância zero, controle total para que isso não se prolifere, né? Essa é a palavra de ordem agora. E assim, sobre essa questão também da preocupação das pessoas, essas que estão vindo no supermercado agora, porque tem essa coincidência, né? No mês de maio agora a gente tem então a questão do fluxo migratório das aves, né? Então tem uma maior tendência, o poder público já estava preparado para que isso pudesse ocorrer, e nós temos também aqui no Rio Grande do Sul a questão de doenças respiratórias. Então aqui, por exemplo, em Porto Alegre, na capital gaúcha, está tendo um surto também nas emergências lotadas por essa questão respiratória, e muitas pessoas começam a pensar que pode ter alguma relação. Não tem, né? Isso tem a ver com outras questões, como a mudança climática, o outono, o inverno, que é o momento, a estação do ano agora aqui no Rio Grande do Sul, Dom. Muito bem, Guilherme. Não há como a gente não fazer um paralelo com o que aconteceu, infelizmente, há alguns anos aqui, porque
é insano, né, o que aconteceu, as pessoas negando, né, e para além disso, né, da negação, a letalidade da pandemia, e mais do que isso, né, a gente vê pessoas do próprio governo trabalhando a favor, né, do vírus. Então, isso que não tem nenhuma relação, né, com a letalidade, etc., sendo tratado de uma forma responsável, que, na verdade, não é favor nenhum. Né? O governo está aí, aliás, o juramento dos governantes é isso, né? Trabalhar sempre, né, para o bem da comunidade que ele vai administrar. Guilherme, querido, um forte abraço, prazer enorme falar contigo aqui. Estamos aqui sempre te esperando com novidades aí dos Pampas. Certo, Dom. E só também uma referência que tu fizeste sobre como o governo Bolsonaro tratou a pandemia, como é que está sendo tratado agora questões como a gripe aviária. Também no governo Bolsonaro, o velho da van teve em Santa Maria e avacalhou a Universidade Federal, dizendo que ele só tem vagabundos, só se formam maconheiros, né? E hoje está aí o FSM, mais uma vez, entrando em cena e ajudando o nosso estado a conter essa questão da gripe aviária. É assim que tem que ser. Muito bem. Prazer falar contigo, uma excelente semana. Estaremos juntos aqui no decorrer da semana, querido. Valeu. Muito obrigado, Guilherme. Valeu, Dom. Tamo junto. Tamo junto. Bom, antes da gente ir para a previsão do Nordeste, eu queria saber se temos comentários. E antes, por acaso a produção consegue reunir para mim imagens da favela do Moinho dessa semana passada? Rapidinho aí, não. Vocês me avisem aqui no ponto, consegue? Maravilha. Então, quando estiver no ponto, vocês me avisem, por favor. E temos comentários? Não. Como é que nós estamos aí? Se tiver comentário, vamos pôr um pouquinho. Sabe por causa de quê? Porque é legal, né? Senão depois o cara comenta e o assunto já passou. Pode ser? Se tiver... Portugal, com o partido Chega de extrema-direita, está com saudades do ditador Salazar. Que lástima. Diz a Maria Fernanda Costa. Absolutamente correta. Ponto para as meninas. Muitíssimo obrigado, Maria Fernanda. Boa tarde, Sampa, diz a Laura Pimenta. Aí, ó, nós estamos aqui com esse visual lindo da Avenida Paulista, Paulista com Pamplona, daqui da nossa janela. Muito obrigado, Laurinha Pimenta. Boa tarde, Dom Ernesto e a todos. Celina Arruda, um beijo para você, querida. Muitíssimo obrigado pela participação e sempre está aqui com a gente. Obrigado, viu, Celina? Professora do Estado de São Paulo, Denise Elaine Prado. Olha, eu só posso primeiro parabenizar você pelo teu ofício, Denise Elaine Prado, e também te desejar muita força e luta, porque eu vou falar uma coisa, professor e professora do Estado de São Paulo nessa gestão está lascada, né? Mas vamos em frente, Denise, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. A Leda Maria, boa tarde, Dom e equipe. Excelente semana, muitíssimo obrigado, Leda, querida, para você também. Boa tarde, Dom, e a todos. A Janja é uma grande mulher e linda. Daniel Marques Santista. Valeu, Daniel, querido. Abraço. Notícia triste. O Congresso de Portugal sendo dominado pela extrema-direita, tal qual no Brasil, diz o Marcelo Duarte. Tricolor lá do Rio de Janeiro, das Laranjeiras. Abraço, querido. Muitíssimo obrigado. Irão se arrepender amargamente. Apesar que lá já é tudo privatizado, sem direitos humanos e trabalhistas, diz o Alexandre Nogueira. Abraço, Alex. Obrigado pela participação, meu irmão. Tem mais? Vamos pondo mais. E me avisa quando tiver no ponto as imagens lá. Deve estar bom lá na Argentina, ou o povo de lá é masoquista, diz o Alexandre Nogueira. Pois é. Cara, o cara lá é mais performático do que nós aqui, né? Do que os caras daqui, né? Ele é meio Trump. O outro nem como é que fala? O outro não tem nem o nosso, né, representante dessa gente aqui no Brasil, Bolsonaro, não tem nem o carisma desse cara, né? Esse cara ainda era da televisão, etc. Nossa, além de tudo, a gente tem falta de sorte nisso também, né? Mas vamos em frente. 16 horas e 59 minutos. Eu queria chamar esse cidadão que está aqui, o Alexandre. Você mesmo, por favor, você pode vir aqui, que eu gostaria de ter uma palavrinha com o senhor. O senhor. Alexandre Batata, por favor, vem aqui. Chega aqui que eu queria
mostrar umas coisas para vocês, que a semana passada a gente fez aqui uma cobertura. Como vai, Alexandre? Desculpa interromper o teu trabalho, mas eu gostaria mesmo de falar com você pelo seguinte, porque a semana passada a gente fez, a TVT aqui fez um trabalho de cobertura ao vivo, num dos momentos mais críticos, né, com a nossa periferia do centro de São Paulo, lá na favela do Moinho. E você foi o câmera dessa ação, junto com a Girana, nossa repórter, e por muitos momentos eu gostaria de falar isso para você pessoalmente aqui, você me emocionou aqui do estúdio, vendo as imagens que fundamentalmente você estava fazendo. Então, vamos chegar mais para cá lá. Essas suas imagens aí, então, se sempre tem esses prêmios, né, para o cinegrafista, melhor imagem, etc. E eu não tenho dúvida que desse material que vocês fizeram, vocês, Gerrani e equipe, em alguns momentos também o Fundão, que vocês deveriam ser homenageados. Portanto, o TVT News, segunda edição, presta uma homenagem ao senhor Alexandre, que aqui nasceu dentro a TVT nasceu dentro já do teu trabalho, não é isso? Então, exato. Muitíssimo obrigado. E eu queria que você, em poucas palavras, me falasse da emoção de fazer esse teu trabalho tão bem feito sobre risco, sobre pressão e etc. Aqui comigo, Ernesto, é algo que é inerente à profissão, você está posto em situações possivelmente de risco ou situações de emoção. E é trabalho do cinegrafista registrar esses momentos, sejam eles felizes ou tristes. Infelizmente, na cidade de São Paulo tem ocorrido isso. Um estado policialesco, onde a população é massacrada, ela é torturada psicologicamente através de ações como essa, e na luta por moradia, que é um direito que está na nossa Constituição, né? O direito à moradia. Então, são situações que é uma simples dever, uma simples obrigação do cinegrafista estar registrando da melhor maneira possível, tecnicamente falando também. Nem sempre a gente traz a melhor imagem, devido às condições de bomba, fumaça, correria, mas é isso, a vida como ela é. Muito bem, Mr. Alexandre, meus parabéns, obrigado. Receba as homenagens aqui do TVT News, segunda edição. Muitíssimo obrigado, viu, querido? Obrigado. Vamos tocando em frente para a Girana também. A Girana, eu já agradeci ela e parabenizei ela aqui dentro do estúdio, que ela que entra com a gente. Então, a gente precisa também prestigiar, né, os trabalhadores e trabalhadoras que estão, né, lá atrás, né, nas câmeras. Né? Então, sintam-se todos homenageados, os profissionais, repórteres cinematográficos e o Escambau A4. Vamos em frente. Agora vamos ver a previsão para o Nordeste. Põe na tela aí também homenageando o Lucas Yaciona, olha que arte bonita aí. Salvador, 23 graus a mínima, 28 a máxima. Em Recife, 24 a mínima e 28 a máxima. Em Fortaleza, 25 e 31. Ó, Fortaleza vai estar calor de qualquer jeito, né? 25, 31. Oh, meu Deus do céu, oh, minhas férias chegando, que eu vou me embora para esse Nordeste lindo. Ai, maravilha. Bom, vamos para um resultado parcial da enquete. Temos aí, não? Seu chefe sabe liderar a equipe de trabalho? Parcial, sim, 55%, não, 45%. Olha, está equilibrado. Que bom, a nossa audiência, como a nossa audiência é qualificada, eu estou falando isso numa perspectiva de conhecimento de direitos e etc. Esse resultado não me assusta, não, tá? Porque, na verdade, no geral, né, a diferença é muito maior. Né? Infelizmente, essa é a realidade. Vão votando aí, no final, lá, aumentou um pouquinho, sim, 56, não, 44. Seu chefe sabe liderar a equipe de trabalho? Vote na nossa enquete. Eu quero saber a tua opinião, assim como a TVT e o TVT News, segunda edição. A gente volta já. Sai daí não, que a gente já vai bater uma ideia. Vamos continuar. Valeu. Muito bem, 17 horas e 6 minutos. Falo diretamente aqui da Avenida Paulista, nos estúdios da TVT. Esse é o TVT News, segunda edição.
Estamos aqui de segunda a sexta, a partir das 4 horas da tarde. Vamos juntos até às 6, com notícias, análises, convidados, matérias. Não é? Você está convidadíssimo para estar aqui com a gente. Muitíssimo obrigado ao povo do YouTube que está comentando, interagindo com a gente. Isso é muito importante. Você que está pelo YouTube, que ainda não é seguidor, como é que é no YouTube, inscrito no nosso canal, né? Você se inscreva aí no canal, né? Acione o sininho, que é aquele sininho que fica ali penduradinho e tal, porque aí você recebe as atualizações e também quando a gente entra ao vivo. Aqui também tem plantão, viu? Não é só a Globo que faz plantão, não. A gente faz plantão também. Então, sabe aquela notícia que você está esperando? Eu sei qual é. Eu também estou esperando para dar essa notícia. Então, se você quiser ver aqui na TVT, você já aciona lá o sininho, que você pode pegar a notícia por aqui, tá certo? E faça também seus comentários, se você puder fazer comentários, questões, participar das nossas enquetes, tudo isso é importante, porque nós somos um canal dos trabalhadores e das trabalhadoras e do mundo progressista. Portanto, é importante que a gente ocupe esse espaço tão disputado pela extrema-direita, e eu vou confessar para vocês aqui. Você já deve saber, eles levam vantagem. Por enquanto, se a gente depender de vocês e da força e militância nas redes sociais, a gente vai ganhar esse fronte também, e a TVT conta contigo. Portanto, se inscreva no canal do YouTube da TVT, tem no TikTok, tem no Instagram. Aliás, tem um trabalho maravilhoso das redes sociais, muito criativo. Se você puder, ajude também a compartilhar esse material. Convido agora para abrir esse bloco o diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Luiz Carlos Dias, ele que é responsável pelas relações trabalhistas lá no sindicato. Boa tarde, Luiz Carlos. Antes de mais nada, parabéns pelo aniversário do sindicato, 66 anos, não é isso? No sábado. Boa tarde, camarada. Obrigado pela presença aqui. Olá, boa tarde, Dom. Obrigado pelos parabéns e ansioso para a gente conversar um pouquinho sobre o trabalho feito aqui no sindicato, na área de relações trabalhistas e também naquilo que você e os seus ouvintes desejarem saber. Muito bem. Camarada, primeiro, as pessoas sempre raciocinam muito, e está correto isso, o Frei Beto fala muito isso, a cabeça funciona onde o pé pisa. Isso é muito importante para os governantes, para as lideranças, etc. Mas se a gente olhar de uma outra perspectiva, a gente vai notar que quem não pisa no sindicato, no chão de fábrica, etc., às vezes tem até dificuldade de entender o papel do sindicato. E é importante que o conjunto da sociedade compreenda de fato qual é o papel do sindicato. Fundamentalmente o sindicato, como o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que é um sindicato histórico, na história não só recente do Brasil, mas ao longo da nossa história, especialmente no período de redemocratização e também na criação, forjou grandes líderes, o maior deles o presidente da República atual, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu queria que a dona de casa que está nos assistindo, quem é fora dessa bolha do mundo do trabalho sindicalizado, entendesse um pouco como é que funciona. Então, qual é a tua função aí, Luiz Carlos Dias? Por favor, querido. O nosso trabalho inicia-se na representação dos trabalhadores lá no chão de fábrica, onde ele sofre o dilema do dia a dia, ele sofre as pressões, ele sofre assédio, ele é mal remunerado, ele trabalha em condições ruins. Então, o nosso trabalho é representar e fazer com que supere essas condições adversas do dia a dia. O dirigente sindical é aquele que sofre junto com o trabalhador, até porque o dirigente sindical é um trabalhador igual a ele, que ganha, na maioria dos casos, muito mal, trabalha numa condição insalubre, uma condição adversa, e é aquele que resolve não mais aceitar essa condição e passar a lutar pelos seus direitos. Então, ele muitas vezes joga fora até sua carreira profissional
para se solidarizar com os companheiros e o representá-lo. Então, esse é o nosso papel, de representar, de liderar e muitas vezes estar à frente de grandes discussões para interesse do conjunto dos trabalhadores. Nenhum dirigente sindical aqui defende esse próprio, nós defendemos o conjunto da classe trabalhadora, no nosso caso aqui, os metalúrgicos e metalúrgicas do ABC. Então, é o primeiro contato que o trabalhador tem com alguém que pode ajudá-lo no dia a dia a superar situações adversas. Muito bem. Nós precisamos ter sempre claro isso, que a gente vem falando aqui muito, desde o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, a semana que antecedeu, a gente vem falando muito das relações de trabalho. E, Luiz Carlos, uma das coisas que mais apareceu aqui para a gente é a condição da saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras, né? E o papel que os sindicatos têm, né, em cobrar melhores condições, tirar os funcionários operários, né, seja de qual área for, de um estado insalubre de trabalho e etc. No teu caso, aí, essas questões da relação do trabalho, especificamente na pasta que você atua, como é que está a atuação aí? E conta um pouco para a gente como é que funciona essa rotina. Bom, nessa questão do adoecimento do trabalhador, já não é um dado novo, né? Historicamente, o Brasil tem grandes números, infelizmente, de trabalhadores adoecidos, muitas vezes vitimados e com sequelas para a vida toda, né? Muitas vezes mutilados. E o que a gente assiste agora, consegue perceber agora, é um avanço daquilo que você falou, das doenças mentais, né? Isso muito em função do ritmo de trabalho e do nível de pressão que o trabalhador sofre no dia a dia, né? Então, o trabalhador antes que iria para a empresa, cumpria a sua jornada, voltava para casa, ficava junto à sua família, ou ia se divertir, ou ia para o esporte, hoje ele não consegue isso porque o celular está com ele o tempo todo e são cobranças o tempo inteiro. Então, nós percebemos hoje, tentamos atuar de uma forma a diminuir esta força um pouco demasiada do empregador em ter o controle do trabalhador em tempo integral. Muitas vezes o trabalhador não percebe, mas respondeu a mensagem 8 horas da noite, gera um estresse nele, às vezes 10 horas da noite, às vezes ele acorda antes de trabalhar, já tem cobrança daquilo que ele vai ter que fazer no dia a dia. Então, esta carga a mais de serviço vai ocasionando o estresse dele, que muitas vezes leva ao afastamento, causa problema para o Estado, porque isso custa, né, para o INSS. Portanto, o nosso papel e a nossa atuação tem sido no sentido de fazer com que o trabalhador cumpra somente as 8 horas de trabalho para que não sofra o adoecimento. Mas é uma tarefa difícil, né? Porque o trabalhador muitas vezes não percebe isso e acaba se deixando ser pressionado. E muitas vezes até com medo de perder o próprio trabalho. Então, a gente vem tentando atuar também para diminuir essa pressão, muitas vezes negociando com as empresas, mas principalmente conversando com o trabalhador, orientando de que isso, a médio e longo prazo, pode levar ele a ter um problema de saúde muito grave. Muito bem, Luiz Carlos Dias, muitíssimo obrigado. Sindicatos metalúrgicos, inclusive, sempre, né, antenado, não só as questões da categoria, mas o conjunto da classe trabalhadora. Você sabe que você estava falando aqui e me passou a imagem de grandes dirigentes que estiveram aí no sindicato, que passaram por aí. Vocês carregam uma história muito bonita e muito importante para a classe trabalhadora, para o conjunto da classe trabalhadora, não só os metalúrgicos e metalúrgicas, mas o Brasil inteiro, viu, o camarada Luiz Carlos Dias? Muitíssimo obrigado pela tua participação. Obrigado, eu que agradeço, nos colocando à disposição, e o intuito de fato, é esse mesmo, né? É as pessoas atuarem aqui e se oferecerem para continuar ajudando
não só os metalúrgicos, mas o trabalhador e trabalhadora brasileira de alguma outra forma. Se não for mais aqui no sindicato, em outras esferas de atuação, mas sempre defendendo a classe trabalhadora. E obrigado pela oportunidade. Muito bem, Luiz Carlos. Antes de encerrar, quero te dar os parabéns também pelo 1º de maio. Belíssimo que vocês fizeram, mais de 70 mil pessoas, todo mundo feliz, um ato também pensado, ou também não, único e exclusivamente pensado à classe operária, com os preços negociados aí com os ambulantes, em bebida, em comida, a relação que vocês fizeram com as empresas de ônibus e a prefeitura em deixar o transporte gratuito no 1º de maio, tudo isso coroou com uma festa muito bonita, com o encerramento do cantor Belo, com o samba, que é o gênero popular desse país, graças a Deus e a todos os deuses. Luiz Carlos Dias, uma excelente semana para você, abraço para todos os camaradas e camaradas aí do sindicato. Obrigado, boa tarde, até mais. Muito bem. Rapaz, eu estava falando aqui, é verdade, o Luiz Carlos Dias estava falando e eu estava me passando aqui, né, grandes figuras que eu conheci que, por um tempo, tiveram a tarefa de também dirigir o sindicato. Bom, o Sindicato dos Metalúrgicos, como eu falei, né, celebrou os 66 anos com um encontro entre a juventude e lideranças históricas. O evento serviu para uma reflexão do papel do sindicato na redemocratização e na formação de quadros políticos para o país. Acompanhe a reportagem da competente Girana Rodrigues. Durante o encontro de gerações no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o ministro Luiz Marinho lembrou que muitos dos operários que ajudaram a redemocratizar o país não tinham medo de nada, nem de perder a vida, e que agora a luta da juventude é fazer a disputa política também nas redes sociais. E esse encontro de hoje, a lógica é de pensar como ir transferindo responsabilidade para as próximas gerações. Encontro de gerações significa homenagear a memória, homenagear as conquistas, homenagear o passado e presente e planejar futuro. E futuro depende da juventude. Toda vez que eles me chamam para encontro como esse, eu faço questão de estar presente para transferir a experiência para os jovens, dar, sim, caminhos aos jovens, aquela insegurança muitas vezes, a timidez, né? Estou ou não preparado para determinada função que querem delegar, e essas experiências que a gente pode contar, estimular que a juventude seja mais ousada, inclusive que nós fomos, porque o futuro depende disso. No palco, Beatriz Batan, da Comissão de Juventude do Sindicato, lembrou que a juventude está presente na formação técnica, na linha de produção e na formação política. É um sindicato que construiu muita história, a gente tem presidente saindo daqui, deputados federais. E é muito importante a juventude estar aprendendo com eles para conseguir prosseguir, continuar essa história, para essa história não morrer, essa luta não acabar. Porque é uma luta contínua, entende? Vai continuar comigo, vai continuar com a geração que vier depois. Então a importância da juventude estar presente aqui é essa. É o fato da gente respeitar a história que veio antes da gente e aprender com eles qual que é a luta para a gente continuar ela. Durante as comemorações de 66 anos, os dirigentes destacaram a importância de preservar a memória e formar novos quadros. Daqui já saíram vereadores, deputados, ministros de Estado e um presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que há 50 anos assumia a presidência desta entidade. Todos nós temos que reconhecer a importância do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. E essa importância se deve a um companheiro que foi presidente do nosso sindicato, oriundo desse sindicato, hoje é presidente da República pela 3ª vez. Quer dizer que para nós isso é um momento de muita emoção e de muita luta e de muita grandiosidade para a classe trabalhadora de São Bernardo do Campo e do Brasil. Acho que o desafio principal do sindicato é dar continuidade a essa luta por uma sociedade melhor, entregar para as próximas gerações um país melhor, onde que os trabalhadores tenham acesso à riqueza que eles produzem. Então, o sindicato sempre formou grandes quadros, sempre teve uma formação muito rica,
Então, Encontro de Gerações mostra isso. Aqui é a hora da gente reverenciar aqueles que vieram antes de nós. E a obrigação é preparar, é plantar a semente da juventude que vai comandar a luta dos trabalhadores do futuro. Acho que é o principal desafio que nós temos. Nossa classe trabalhadora, como eu bem disse hoje, não é só composta só por homens e mulheres, né? Ela é diversa. E hoje a gente estar aqui completando 66 anos e ter uma mulher na executiva e uma jovem, que a gente viu ali, né, na mesa, é uma esperança para nós. Mas nós não queremos só as mulheres. Nós queremos as nossas companheiras e nossos companheiros que fazem parte da comunidade LGBT, para que a gente possa realmente ter a verdade em relação à classe trabalhadora. Porque até então, a gente fica lutando por classe, só classe. Mas e a questão da mulher, do jovem, do negro, do LGBT, do PCD? Com um bolo que deixava claras as principais demandas do sindicato nesta década, como o fim da jornada 6x1 e a redução da taxa de juros, o sindicato também apontou que a nova geração vem para incluir mais as mulheres e os trabalhadores LGBTQIAPN+. Festa bonita. Muito bem. Parabéns aos sindicatos metalúrgicos do ABC, 66 anos de excelentes serviços prestados ao Brasil. Se eles não tivessem feito mais nada, só tivessem ajudado no período de redemocratização desse país, já entrariam para a história. Mas eles são danados, né? Dali saiu o maior líder político do campo progressista e das esquerdas. Olha, eu vou te falar, viu, para comparar o presidente Lula aí vai ser difícil, né? O maior estadista dos nossos tempos do mundo. Bom, vamos lá. Vamos ver agora a previsão para a região sudeste. Como é que está aí? Ó? São Paulo, 17, 27 graus. Então, eu acho que deu um furo aí, porque tinha um texto aí, né, para essas regiões aí, dando, né, não só, porque é a previsão da semana. Nós vamos melhorar isso, viu, meus queridos? São Paulo, 17, 27, 17 a mínima, 27 a máxima. Rio de Janeiro, 17, 30 a máxima. Rio é sempre calor, né? Todo mundo para praia, que beleza. Belo Horizonte, 13 com 28. Pãozinho de queijo ali vai bem também, que não é brincadeira, não é mesmo? Vamos lá, daqui a pouco tem mais. Vamos falar agora, mais de 100 mil pessoas ocuparam no domingo as ruas de Haia, na Holanda, para protestar contra a política do governo holandês em relação ao genocídio promovido por Israel contra palestinos na faixa de Gaza. A mobilização foi a maior do país em 20 anos. Os participantes se vestiram de vermelho para traçar simbolicamente uma linha vermelha contra os ataques em Gaza, pedindo que o governo da Holanda rompa com a cumplicidade diante do genocídio. Parem com o genocídio. Era justamente o que estava escrito na maioria dos cartazes. Olha aí que imagem linda, né? Para falar sobre a repercussão desse caso, eu recebo aqui no nosso telão o Walid Rabah, presidente da Federação Árabe-Palestina no Brasil. Boa tarde, Walid, tudo bem? Querido companheiro, primeiro uma imagem muito positiva, porque é difícil hoje em dia, né, com a tragédia desse genocídio que acontece em Gaza, a gente ter coisas que possam ser positivas numa perspectiva mesmo de imagem. Mas dá um certo alívio quando a gente vê lá na Holanda, né, onde fica o Tribunal de Haia, você vê mais de 100 mil pessoas se manifestando. Boa tarde, Walid. Eu queria que você falasse um pouco como você recebe esse tipo de manifestação, né, cada vez maior no mundo, e também a fala do Netanyahu de hoje. Por favor, querido, boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Boa tarde, Dom, boa tarde a todos que acompanham ao vivo a segunda edição do TVT News. Muito obrigado pela oportunidade. De fato, a imagem de ontem, essa que vocês veicularam aqui,
ela percorreu o mundo. Eu estava acompanhando ontem a cobertura dos veículos de comunicação e também as mídias sociais, e foi talvez a imagem mais recorrente por algumas horas do dia de ontem. Foi muito importante. Mas, curiosamente, também, um dia antes, houve, só que não com essa cor vermelha, dando esse sinal de linha vermelha, Londres também viveu uma das suas maiores manifestações das últimas décadas, novamente respeitante a Gaza, com até 500 mil pessoas, segundo os organizadores, passando ali pelo Big Ben e cruzando a Tâmisa para Waterloo. Então, o mundo volta a se mobilizar com manifestações multitudinárias em relação a tudo que acontece em Gaza continuadamente há 591 dias hoje. Mas o mais curioso nisso também, quer dizer, complementa essa informação, é de que muitos governos importantes do chamado Ocidente começam a se manifestar de modo mais contundente. Então, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, há 3, 4 dias, referiu-se ao extermínio como genocídio e disse que o governo espanhol, o Estado espanhol, não poderia ter relações com Israel por estar cometendo o genocídio em Gaza. O presidente francês, Emmanuel Macron, também resolveu escalar um pouco mais a sua dicção e tratou o que Netanyahu tem feito em Gaza de uma vergonha. E também temos notícia, até veiculamos hoje, de que Reino Unido, França e Canadá ameaçam impor sanções contra Israel. Na verdade, tudo que o mundo está pedindo há muitas décadas. E, portanto, nós estamos vendo Israel viver o isolamento que viveu a África do Sul e até mesmo que viveu a Alemanha nazista, porque a Alemanha nazista começa, a partir de 1933, 1934, a enfrentar exatamente um conjunto de sanções e um movimento de boicote e desinvestimento em sanções de uma parcela da sociedade civil mundial da época, que não era tão mundializável quanto é hoje. E tudo isso acontecendo, e o Netanyahu anuncia que vai ocupar o território de Gaza, como na verdade nunca disse que não o faria, e pelo contrário, ele e parcela da dirigência israelense sempre disseram que o fariam, e mais do que isso, disse que vai dividir o território em vários pedaços e que vai deslocar a população tantas vezes quanto for necessária e enclausurá-la naquilo que eles chamam de áreas seguras. Na verdade, todo mundo sabe que isso foi aludido em incontáveis ocasiões e para todos os lugares que se deslocaram os palestinos, comunicados por Israel que deveriam ir para tal área ou qual área, lá foram atacados. E anunciando novamente, logo, que está deslocando a população palestina para vários enclaves. Essa é, na nossa opinião, o prelúdio da tentativa de forçar os palestinos a estarem em campos de concentração ainda menores do que já é Gaza, para prepará-los para uma deportação forçada, motivados pela fome e pelo extermínio. Olha, Walid, eu faço questão de ficar te perturbando aí para que você venha aqui pelo menos uma vez por semana, ou algum companheiro ou companheira, para falar sobre esse tema, porque é inacreditável o que a gente vê acontecer por aí há muitos e muitos anos. E eu acho, como você falou, deu exemplo com a Alemanha, 36, que vivia esse momento também de retaliações e movimentação de outros países. E eu acho que é mais do que necessário, e já de uma forma muito atrasada, que o restante do mundo se resolva enfrentar essa questão, né, com o mínimo de dignidade, não só humana, mas, sobretudo, de caráter, porque é absolutamente negativo alguém hoje não se manifestar com o que acontece em Gaza. Nós estamos assistindo um genocídio, como se falam por aí, ao
vivo e nós temos a obrigação de falar sobre isso minimamente e de também, se puder, militar, né, em relação a esse tema, sobretudo quando a gente conversa com você aqui, Walid, eu tenho sempre essa sensação que a gente está cumprindo um dever muito grande. Quando eu te encontro nas manifestações aqui em São Paulo, que você sempre está presente também, eu tenho esse sentimento também de dever, pelo menos, né, a gente tenta cumprir o nosso dever. E aqui na TVT, igual. Aqui vocês têm, né, a FEPAL em teu nome, pessoa física, em nome de todo o povo palestino, vocês têm aqui o espaço que quiserem, na hora que quiserem, para tratar de qualquer tipo de assunto, sem filtro, como no Conversa Sem Curva, que eu tive a honra e o privilégio de recebê-lo. Walid, mais uma vez, muito obrigado. Se quiser complementar com mais algo, por favor, fique à vontade aqui, querido, e te dar as condolências aí pela passagem da tua mãe também, viu, querido? Obrigado, Dom. Obrigado pela gentileza. Obrigado também por esse espaço, claro. Bom, tudo isso acontecendo, essas manifestações, e ontem Israel resolveu dinamitar o que restava do hospital indonésio em Gaza. Filmado, ao vivo, e nas últimas 96 horas temos perto de 500 exterminados nessa nova operação de Gaza, dos quais entre 96 e 146 exterminados nas últimas 24 horas. Desde que Israel declarou, né, que romperia o alegado cessar-fogo, muito tímido, apenas para proporcionar que o novo presidente estadunidense, Trump, vivesse uma tranquilidade de início de mandato, já são mais de 2.000 palestinos exterminados, seguramente mais que o dobro disso de feridos, quase todos gravemente feridos, e temos uma realidade escalofriante. Agora ultrapassou os 65 mil mortos, considerando os 11.200 ou mais que estão sob escombros, seguramente sem vida. 65.332 mortos agora. Isso dá 2,93% da demografia de Gaza. Eu insisto sempre em citar esse dado. Isso daria 6.200.000 pessoas mortas em 591 dias no Brasil. E daria 22.300.000 na Europa da Segunda Guerra Mundial por sua demografia atual. Esse índice de matança, esse grau genocidário é superior ao da Segunda Guerra Mundial, inclusive superior da Segunda Guerra Mundial. E eu cito, para finalizar, um dado que comprova isso. Agora nós estamos com 9.970 crianças palestinas exterminadas por milhão de habitantes em Gaza por em 591 dias. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, que durou 6 anos, portanto 2.190 dias, foram 2.813 crianças. Logo, em Gaza, hoje, se extermina 3,55 vezes mais que o período nazista de crianças por milhão de habitantes. É inaceitável o que acontece em Gaza, na Palestina. Esse é o maior genocídio em escala, do ponto de vista comparativo de todos os tempos. E é por isso que nós insistimos, inclusive para o Estado brasileiro, que examine a necessidade, não a hipótese, a necessidade de romper todas as relações diplomáticas, econômicas, políticas, segurança, militares, acadêmicas, esportivas com Israel. Foi assim que foi possível derrotar o apartheid e foi assim, mas também com efeitos meios bélicos, que foi possível derrotar a Alemanha nazista. E só assim a Palestina poderá viver um momento superando esse genocídio. Precisamos dar o primeiro passo, que é esse, o rompimento das relações com esses genocidas que atacam os palestinos. Walid, querido, um forte abraço para você. Muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Viva a Palestina e a tua luta aí, viu, querido? Estamos juntos aqui. Obrigado. Cara, muito bom. Eu vou falar, é surreal, né? De verdade, não, é surreal o que a gente vive. Toda semana, eu estou pedindo para o Walid entrar aqui para ele trazer isso, porque tem uma outra coisa
que é importante a gente falar aqui, que quando a gente fala, lugar de fala e etc., o que o povo palestino passa, ninguém tem autoridade moral para falar, a não ser o próprio povo palestino. Então, todas as semanas, né, quando o Walid ele vem aqui prestar esse balanço e esclarecimento do genocídio que está acontecendo, e sempre dessa forma, muito direto, né, muito simples no raciocínio, porque não tem complicação nenhuma, não precisamos ficar aqui, sabe, fazendo exibicionismo intelectual sobre nada. O que o povo quer saber é exatamente isso. Que agora, por exemplo, se mata mais crianças do que na Segunda Guerra Mundial. É isso que a gente precisa saber. Ei, meu Deus, tem comentários aí? Vamos para os comentários, por favor, gente. Roda aí, vamos lá. Temos, está no gatilho, como é que está? Está entrando? Quem prendeu é o líder do PCC. É legal que vai passando aqui as imagens, né? Boa tarde, excelente programa, diz Wesley Mendes, nosso colega de trabalho aqui, que está com uma gripe danada e está de home office, né? Muito bem. Querido Wesley, recuperação, boa recuperação para você, viu, meu querido? Você está fazendo falta aqui. Parabéns pelo novo estúdio, que está muito legal. Rodrigo Gonzaga, obrigado, Rodrigo, querido. Forte abraço para você. A gente vai passando aqui com essas imagens da Avenida Paulista ao vivo. Isso aqui é da nossa janela, viu? São Paulo, esse avanço da extrema-direita em Portugal e no mundo pode reverberar nas eleições brasileiras em 2026, pergunta a Nilva Amarante. Olha, Nilva, eu acho que todas as cartas da extrema-direita já estão na mesa, né? Quando a gente pensa assim, pô, dá para ficar pior. Outro dia eu vi essa história do bebê reborn, né? Eu estava falando, será que dá para ficar pior? Aí aparece essa história do bebê reborn, eu falo, não, pior que dá mesmo, né? Mas nessa perspectiva da política, eu acho que é isso, assim, a gente precisa ter em mente, né, a gente ter bem claro o que é a extrema-direita, porque aí fica fácil de todas as vezes que a gente tiver que analisar alguma coisa, se a gente analisar desse prisma, dessa perspectiva do que é a extrema-direita, a gente vai saber quais são os passos que eles vão tomar sempre. Então, agora, em São Paulo, Nilva, eu não sei se você é daqui da cidade de São Paulo, mas você deve saber do problema da Cracolândia, né? Então, a extrema-direita está, né, unida nesse tema de bala, porrada, some com, né, os usuários, né, agressão, prisão, internação involuntária e etc. Então, assim, são essas pautas, né, que a extrema-direita adora trabalhar e trabalha sempre dessa perspectiva desumana. Em Portugal, a gente falou com o Rodrigo José agora, que é o nosso correspondente, ele estava aqui ao vivo, e também tem essa avaliação que o discurso, né, sobre os imigrantes, né, é gigantesco, criou uma musculatura enorme na extrema-direita que contaminou a população com esse discurso de, né, tudo é culpa de um inimigo só, né, ao invés de tratar dos problemas que tem. Aqui a gente não tem a questão migratória, mas tentaram emplacar, não sei se vocês se lembram, e o ex-presidente e os porta-vozes, né, da extrema-direita sempre falando, porque a Venezuela estão entrando, os venezuelanos estão entrando, você olha aí na rua, está cheio de boliviano, de venezuelano, e olham sem o mínimo de empatia, né? Um dia eu estava num lugar aqui em São Paulo, e uma pessoa veio me pedir ajuda com uma criança no colo, e eu vi que ela falava espanhol e conversei um pouco com ela, uma boliviana. Eu falei, cara, que absurdo. Sabe o que estava acontecendo com esse pessoal? Todos trabalhando por uma máfia de asiáticos com costura, vivendo praticamente presos. Mas, Nilva, querida, eu acho, né, respondendo a tua pergunta, não vai reverberar, porque aqui a gente já passou por isso, né? A gente já sabe o que é isso, a população já sabe o que é a extrema-direita. Infelizmente, a gente tem uma turma, né, parte da sociedade, que acredita que o caminho é esse mesmo, né? E a nossa função, né, enquanto democratas, é a gente travar
essa luta com essas pessoas e esses líderes políticos, mas eu não acho que que vai reverberar aqui, não. Nilva, querido, um abraço, um beijo, querida, obrigado por estar aqui com a gente. Na eleição da Argentina, o Mesário se recusou a apertar a mão do Milei, diz aqui o Marcelo Duarte. É mesmo, essa eu não sabia. É bem por aí mesmo. Vamos lá, temos mais aí, não? TVT News, segunda edição, que está aqui de segunda a sexta, a partir das 16h. Muito bem. Um símbolo de amor e compromisso tornou-se alvo de criminosos em São Paulo. Dados da Secretaria de Segurança Pública revelam que roubos e furtos de alianças e anéis tiveram um aumento de 68% no primeiro trimestre de 2025, comparado ao mesmo período de 2024. Foram 1.981 ocorrências registradas entre janeiro e março desse ano, uma média de 22 casos por dia, ou seja, um a cada pouco mais de uma hora. A capital paulista concentra 56% dos casos, liderando o ranking estadual. Está aí, ó. 1.117. 7 dos 10 municípios com mais registros estão na Grande São Paulo, como Santo André, Osasco e Guarulhos. Olha lá, Santo André 118, Osasco 84. Oh, meu Deus do céu. 9 em cada 10 crimes ocorrem em vias públicas, seguidos por residências e estacionamentos. O período da manhã é o mais crítico, sabia? Com 680 ocorrências registradas. Casos recentes ilustram a violência desses crimes. Quando a gente fala da manhã, esses dados, gente, é importantíssimo a gente prestar atenção nisso. Porque, às vezes, você sai de manhã, né, para ir na academia, para levar o filho na creche, para levar a filha na escola, né, e está lá, oh, que dia bonito, tá, que o cara vem e, opa, passa a aliança aí. Então, é importante a gente saber que o período da manhã é um período de maior incidência. Depois, à tarde, 600 casos e noite, 482. E na madrugada, 153. Olha só, eles querem pegar as pessoas de manhã, né, indo fazer essas atividades que eu falei para vocês. Em fevereiro, uma médica teve o dedo mordido por um assaltante que tentava arrancar sua aliança, resultando em fraturas. Em meio à onda de criminalidade, a valorização do ouro agrava o cenário. Em março, o preço da onça, ou seja, 31 gramas, atingiu $3.000, impulsionado por incertezas econômicas globais. Para combater o problema, a Polícia Civil intensificou operações como a Ouro Reverso, que recuperou 12 alianças. Tudo isso? 12 alianças? Bom, e apreendeu mais de 2,7 milhões de reais em joias. As vítimas podem reaver os itens na sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, lá no Carandiru, mediante comprovação da propriedade. A Secretaria de Segurança Pública reforça que investigações buscam desmantelar redes criminosas especializadas em receptação. Comprovada a origem ilícita, conseguimos responsabilizar lojas que comercializam ouro de forma clandestina, afirma o delegado Fernando Davi. Enquanto as autoridades atuam, a população deve redobrar a atenção. Evite exibir joias em áreas de risco e denuncie atividades suspeitas. Para mais informações sobre a devolução de alianças, acesse o portal da Secretaria de Segurança Pública ou compareça à Avenida Zacnarc 152, na Zona Norte de São Paulo, lá no prédio do DEIC. Vamos ver a previsão para a região sul agora? Porto Alegre, vamos lá, segunda, 19, hoje, chuva intensa, especialmente à tarde e noite. Terça, dia 20, e a quinta, dia 22, instabilidade diminui gradualmente, mas ainda há risco de pancadas na sexta, dia 23, a sábado, 24. A nova frente quente traz chuva ao oeste e leste.
Em Floripa, Florianópolis, quarta 21, a quinta 22, chuvas mais frequentes com acumulados significativos. Na sexta 23, tempo firme na maior parte do estado. Curitiba, Paraná, terça 20, a quinta 22, pancadas isoladas com aumento da instabilidade. Fim de semana melhora gradualmente. Agora sim. 17 horas e 46 minutos. Agora vamos falar. O que a gente vai falar agora, hein? Palmeiras se firma na liderança do Brasileirão. Gente, como é que fala? Gente ansiosa. Já colocaram logo. Eu aposto uma feijoada na quarta-feira que quem apertou o botão para aparecer essa tarja aí antes do tempo, antecipadamente, é o senhor Guilherme, diretor de corte. Palmeiras se firma na liderança do Brasileirão. Isso é uma provocação, não vai ficar assim não, viu, Guilherme? Bom, vamos lá. Encerrada a 9ª rodada, o Verdão está mais líder do que nunca. Mas antes de falar da classificação, vamos dar uma olhadinha nos gols e principais lances que podemos exibir. Roda aí. A rodada começou no sábado com o clássico nordestino entre Ceará e Sport. Com 8 minutos, após cobrança de lateral para o meio da área, a zaga afasta mal e Lucas Mugni pega de primeira para abrir o placar. Já na etapa final, após passe de Dieguinho, Galeano saiu cara a cara com Kaique França e não perdoou. Placar final, 2-0 para o Ceará. Já o Vasco, agora treinado por Fernando Diniz, venceu bem o Fortaleza em São Januário e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No início da primeira etapa, com apenas 2 minutos de jogo, Nuno Moreira abriu o placar após tabela com Hugo. O segundo da partida veio dos pés de Verratti, após bela jogada de Paulo Henrique. O Leão do Pici até tentava pressionar o Vasco, mas aos 19 minutos do segundo tempo, Marinho deu uma braçada em Piton e acabou sendo expulso. Na confusão, Felipe Coutinho também foi expulso por dar um empurrão no atacante do Fortaleza. Aos 29 minutos, Rian finalizou uma bola na trave. E 5 minutos depois, Verratti fez o terceiro ao receber passe na pequena área. No Clássico Paulista, deu timão sobre o Peixe, 1-0 na Neoquímica Arena. Yuri Alberto foi novamente o cara do Corinthians. Após belo cruzamento de José Martínez, o atacante cabeceou para o gol. O goleiro do Santos, Gabriel Brazão, defendeu, mas a bola já havia passado pela linha. Com o gol, Yuri Alberto se torna de maneira isolada o maior artilheiro da Neoquímica, com 44 gols. Ele ainda poderia ter feito o 45º, mas a arbitragem anulou após intervenção do VAR, que viu falta do zagueiro Félix Torres no início da jogada. Juventude e Fluminense empataram por 1-1 em Caxias do Sul. Aos 9 minutos da segunda etapa, após defesa do tricolor carioca afastar cobrança de escanteio, Batalha pegou a sobra e chutou forte. A bola desviou em Freites e enganou o Fábio. 1-0 para o Juventude. Nem deu tempo de comemorar. 3 minutos mais tarde, Hércules passou por cima dos adversários, tabelou com o Everaldo, Gustavo defendeu parcialmente, mas o volante estava ligado para finalizar de primeira no rebote e empatar. 2 minutos depois, novamente Hércules quase virou com um belo chute de fora da área. Aos 17, Arias parou em Gustavo. Aos 37 minutos da etapa final, Samuel Xavier foi expulso após falta em Gabriel Tagliari. Porém, o árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado no VAR
e percebeu toque no braço de Tagliari na disputa com Thiago Silva na origem da jogada. Até a revisão ser concluída, o lateral do Fluminense já tinha chegado ao vestiário e teve que ser chamado de volta por funcionários do estádio. O Clássico Mineiro terminou empatado por 0-0 para mais de 60 mil pessoas no Mineirão. Os donos da casa, o Cruzeiro, pressionaram desde o começo do jogo, mas o primeiro lance de perigo veio aos 23 minutos, quando Wanderson teve 2 chances seguidas e Everson ficou com a bola. Aos 39, Lucas Silva arriscou de longe. A bola desviou em Lianco e explodiu no travessão. Na sequência, Villalba, de cabeça, quase abriu o placar. O Galo respondeu em arrancada de Scarpa, que terminou com a finalização de Rony para a defesa de Cássio. Na segunda etapa, Matheus Pereira bateu de longe para a defesa de Everson. Villalba também tentou de fora da área e parou no goleiro atleticano. Na sequência, Rony bateu cruzado da direita e mandou longe da meta de Cássio. O Cruzeiro pressionou a defesa atleticana, mas sem chances claras de gol. Na reta final da partida, Júnior Santos desperdiçou oportunidade de fazer o gol da vitória no Clássico. Ainda no domingo, no estádio Beira-Rio, o Internacional recebeu o Mirassol. E quem abriu o placar foi o time visitante. Aos 8 minutos, Reinaldo cruza da esquerda, James antecipa a zaga e empurra para o fundo das redes. O empate veio na segunda etapa. Vitão lança para Ricardo Matias. Ele se livra da marcação e bate no canto, conquistando o empate e 1 ponto na tabela. Olha, de tudo aí eu gostei do narrador, tá bom? Para falar bem a verdade de tudo aí, salvo aquela metida de bola do meia corintiano, que botou o centroavante na frente da zaga e aí estava realmente impedido ou saiu falta, eu já não lembro mais, é tanta imagem aí que eu já não lembro mais. Mas com exceção disso daí, dessa jogada, dessa metida de bola, que eu gosto de futebol com técnica mesmo, né? Com exceção disso, só o narrador. Gustavo Novo, parabéns, né, pela narração. Gostei, com emoção. Quero ver você fazendo quando tiver o São Paulo, que jogou contra o Grêmio. Infelizmente, a gente não tem os direitos ainda de transmissão, mas vamos conquistá-los. São Paulo 2-1 no Grêmio, que foi no sábado, não é isso? Flamengo e Botafogo 0-0. Meu Mengão ficou no empate lá no Rio de Janeiro. Bahia e Vitória, é isso, é o Vitória ali, né? 2-1, Bavi, né? É o Vitória ali mesmo, não? É, né? Eu tô falando que é especialista aqui, tá? Red Bull Bragantino perdeu do Palmeiras 2-1 e aí fez com que os palmeirenses ficassem todos ansiosos, até para lá, a Taja que está embaixo, Palmeiras se firma na liderança do brasileiro. Essa Taja aí é fake, essa Taja não foi feita por quem faz normalmente, não é possível. Que isso, gente? Vamos lá, tem mais aqui da 9ª rodada ou já terminamos a 9ª rodada? A classificação, tá aí, ó. Hoje tem até classificação. O engraçado é isso, quando é o meu Flamengo, não rola. Quando o Flamengo tá aqui em cima, não rola a classificação. É só... Eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Vamos lá, Palmeiras 22 pontos, 18 Flamengo, seguido também tá pertinho, né? Um tropeço, uma vitória já ok. Cruzeiro 17, Bragantino RB, né? 17, que são os 4 primeiros. Depois Ceará, Bahia... empatados com 15, Fluminense, Corinthians, Atlético, Botafogo, 14, 13, 13 e 12. É isso, né? Bom, e aí lá ainda, né, nesse grupo aí, em 11º e 12º, o São Paulo e o Mirassol. Tá ruim pro São Paulo, hein? Ô, louco, gente. Eu vou olhar aqui, então. Será que eu consigo? Consigo. Vamos lá. Vasco, Fortaleza, Internacional
e Vitória nesse grupo aí também, entre 13, 14, 15, 16, não é isso? E lá embaixo, né, o Grêmio, Juventude, Santos e Sport. Né, que então, eu não entendi aqui, mas tudo bem, depois eu vejo isso. Grêmio, Juventude, Santos e Sport. O Santos, eu queria mandar um abraço para a Dozinda, diretora financeira, que eu encontrei com ela, falou, não vai falar se falar do futebol, não vai falar do Santos. Conforme o prometido, eu não vou falar nada do peixe, tá bom? Só a classificação. Beijo, Dozinda. Bom, vamos em frente, então. Eu quero receber agora, rapidinho aqui, direto da redação, a Ana Beatriz Alves. Quer dizer que o time do Neymar venceu a primeira edição da Kings League Brasil? É isso mesmo? Por favor, mas não foi o Santos, não, né? Seja bem-vinda. Beatriz, tudo bem? Tudo Excelente bem, semana para Ernesto. você. Que Obrigada. maravilha a matéria que você escreveu e agora eu tenho a honra de recebê-la aqui no TVT News, segunda edição. Fala um pouco para a gente, explica, né, que não é o Santos, o que se trata. Infelizmente ou felizmente, não é o Santos, né? O Neymar tem um time na Kings League, que é uma liga de futebol de 7. É um futebol bem diferenciado, é algo bem novo, bem jovem, que reuniu mais de 40 mil pessoas na final ontem, que foi no Allianz Parque, aqui em São Paulo. Então já mostra... Exatamente, já mostra que é algo assim super novo, super jovem e que é uma tendência de só aumentar. Então é um futebol bem diferente, os jogadores vão entrando conforme o tempo, vai um por vez. Tem algumas regras diferentes, algumas regras que são criadas já no início da partida. É uma partida muito mais rápida, porque o tempo é menor, então são 2 partidas de 20 minutos. O Neymar não está jogando, não, né? Não, ele o Neymar é só um presidente. É só cartola, tá bom. Ele poderia ter jogado, né? E está lesionado ainda, infelizmente. Dentro da Kings League, nós temos um protocolo que se chama pênalti do presidente. Então, os presidentes, eles podem aí tá batendo pênalti para ajudar a equipe, né? O Neymar, ele tem esse time, que é a Fúria, junto com o Chris Guedes, que acabou batendo pênalti porque ele estava lesionado, mas ele estava lá, estava presente, fez uma festa com a torcida toda por conta da vitória da Fúria. A Fúria venceu no shootouts, que é os pênaltis também. Acabou com um empate de 5-5, junto com o Dendele, que era o time que estava disputando aí a final. Então, o Kings League vem forte, né? Agora tem o Mundial na França em junho. E tem uma perspectiva de crescimento muito grande, porque são times que são formados presididos por influencers, presididos por youtubers, cantores, MC Ariel, Vai popularizar Ludmilla. rapidinho. Com certeza, tem muito aí pra gente Muito ver bem. ainda. Vou dar um recado para vocês, né? Entre aí no www.tvtnews.com.br que você vai ler a matéria inteira. Garanto para você que tem muita informação, muito dado e etc. Você que não conhece esse esporte, uma ótima oportunidade. Ana Beatriz Alves, muitíssimo obrigado pela tua participação. Estou me acostumando com a tua presença aqui. Você, por favor, depois não vai sumir, não. Não, imagina. Né? Vamos ver se você entra sempre aqui para a gente falar de esporte, porque dessa perspectiva tua é mais legal o mundo ainda, viu? Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Boa semana, viu, querida? Ainda dá tempo de ver os comentários do pessoal do YouTube, rapidinho aí, que hoje a gente não pode mais estourar, porque tem programação nova. Parabéns aos holandeses, esse genocídio tem que parar. Palestina livre, valeu, Marcelo Duarte. Sim, sou de São Paulo, capital, acompanhe, sim, a luta dos companheiros da favela do Moinho. Acho que a esquerda tem que retomar o apoio dos movimentos sociais e voltar às periferias. Nilva Amarante, beijo, obrigado pela participação, não dá mais tempo para nada. Põe só o resultado da enquete. Por favor, futebol não, Dom Santista. Abraço, Daniel. Seu chefe sabe liderar a equipe de trabalho? Sim, 52%, não 48%. Isso mostra que o nosso público realmente é um público, né, ligado. Vamos encerrando com aquelas imagens ali. Muito obrigado a quem participou da nossa enquete, nos assistiu e acompanhou também. Muito obrigado pela sua companhia aqui no TVT News, segunda edição. Amanhã estaremos de volta às 4 da tarde com mais notícia, opinião, convidados super bacanas e muito mais. Abração, até amanhã. Olha que mais bonita aí.